castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Bíblios Podcast, seu podcast bíblico e teológico. Mais uma vez vamos iniciar aqui mais um vídeo, e o tema desse vídeo será Bibliologia. Eu me chamo Marcos, e aqui na minha frente está o meu parceiro Wellington. Graça e paz a todos, eu me chamo Wellington, como nosso irmão Marcos disse. Esse é o Bíblios Podcast, o seu podcast bíblico e teológico. E hoje nós vamos falar sobre bibliologia, um tema muito importante da teologia, que é de interesse de todos os cristãos saber como que a Bíblia chegou até nós, que ela não foi criada inicialmente dessa forma, quais foram os processos que ela passou, e aí a gente vai falar sobre os materiais, sobre os testes, sobre a questão da lista do cânon, que são os livros que foram inspirados, que são considerados inspirados por Deus. Nós iremos falar sobre tudo isso nesse tema. Então, se você gosta, se você tem interesse de falar em teologia, se você gosta de ouvir, nos ajude. Clique nos comentários, deixe o seu comentário, deixe um like também, compartilhe o vídeo e nos ajude. Nós iremos falar inicialmente sobre o termo Bíblia. Você já se perguntou como que esse termo surgiu e por que ele existe nas nossas Bíblias hoje? Inicialmente, o que nós devemos ter em mente é que o termo Bíblia, ele significa conjunto de livros. Ele é um termo grego que traduzido para o nosso idioma, né? Ele é conjunto de livros. Os gregos, eles tinham... era mais ou menos assim que funcionava. Quando se tinha uma única folha do material papiro, eles chamam de papiro. Quando você faz uma junção de folhas que nós temos hoje como um livro, eles chamavam de biblos ou biblon, que no caso é um livro. Quando tinha um ajuntamento de livro, eles chamam de Bíblia. Então, se você for numa biblioteca grega hoje e você chegar num atendente e pedir uma Bíblia, ele vai te perguntar qual conjunto de livros você quer. Porque esse é o significado do termo. A nossa Bíblia hoje, ela contém 66 livros, ou seja, ela é composta por um ajuntamento de livros. Por isso que ela recebeu esse termo, esse nome, né? Bíblia. Mas qual que é a diferença da Bíblia para um ajuntamento de livro qualquer? É aí que entra aquele adjetivo de Bíblia Sagrada. É assim que a gente diferencia esse livro, esse conjunto de livros sagrado, dos demais. Então, se você chegar numa biblioteca grega hoje e pedir uma Bíblia, ele vai te perguntar qual conjunto de livros você está falando. Mas se você chegar e pedir uma Bíblia Sagrada, ele vai saber que você está falando desse livro aqui, que é a palavra de Deus. Então, inicialmente, essa foi a forma que o nosso livro ele recebeu esse nome. E basicamente significa conjunto de livros. E ele é um conjunto de livros sagrados, porque é inspirado por Deus. Então, esse foi o nosso primeiro tópico do nosso estudo de hoje sobre bibliologia. E agora o irmão Marcos vai falar sobre um outro ponto desse assunto. E vocês acompanhem aí, já nos ajuda aí com like, com não sei de onde você está assistindo, com comentário. E é isso aí, pessoal. Vamos embora que o podcast hoje está a 1000. Bom, vamos lá. Como o nosso Wellington já deu a introdução, quero continuar aqui falando sobre as línguas, traduções da Bíblia, né? Bom, entendemos que a Bíblia é um dos livros mais antigos que existe no mundo e ela foi escrita em 3 idiomas, o grego, o hebraico e o aramaico. Poucos versículos foram escritos no aramaico, né? No Antigo Testamento, mas ela tem mais forte assim pelo hebraico e pelo grego. E todos nós sabemos que a Bíblia tem mais de 40 autores, foi escrita aí mais ou menos há 1500 anos aí o seu longo de início e o término do seu cânon, né? E ela foi escrita não somente no mesmo lugar, mas foi em outros países, em outros lugares, por várias pessoas, mais de 40 autores. E a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi dada por Deus, né?
foi inspirada por ele através do seu espírito. Usou muitos profetas, usou reis, usou escritores. E a Bíblia, ela, como o nosso irmão Elton disse, ela é um conjunto de livros sagrados. Então, eu quero aqui deixar um texto que confirma isso, que as primeiras leis foram escritas pelo próprio Deus. Alguns entendem que a Bíblia foi escrita por homens, sim, mas existe na Bíblia que Deus começou a escrever esse livro. E eu quero deixar esse texto aqui para os irmãos estudarem e prestarem atenção. Êxodo capítulo de número 31, verso 18, onde fala das tábuas que Deus entregou a Moisés. Diz assim o texto: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então vemos aqui, confirmando aqui através de Moisés, que o próprio Deus começou a escrever a Bíblia. Pelo seu próprio dedo, ele deu a lei a Moisés e entregou na mão dele. E foi assim que se formou a Bíblia. Então a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. E essa é a questão de linguagem, né? A formação do cânon, os seus 3 idiomas. E é isso que eu queria dizer a partir agora, e passar para o nosso irmão Wellington dar continuidade. Então o Wellington vai falar agora, nesse momento. Bom, irmãos, como vocês viram aí, a Bíblia ela é muito rica, né? Ela tem várias características. Nosso irmão Marcos falou sobre os idiomas que foram usados na escrita da Bíblia. Ele falou sobre o número de autores e quantos anos em média ali levou para que o cânon fosse escrito, para que todos esses livros que a gente tem na Bíblia Sagrada eles fossem escritos. Mas é mais interessante do que isso, a Bíblia também ela tem dentro do seu conteúdo vários e vários assuntos diferentes, porém ela é uma única mensagem. Essa é uma característica singular da Bíblia. A Bíblia ela é considerada a palavra de Deus por diversos aspectos. Ela é o único livro que suportou perseguições, diversas perseguições e perseguições severas até hoje. Na Coreia do Norte, por exemplo, se você se denominar como um cristão lá, se identificar como um cristão, é completamente proibido lá, os cristãos são perseguidos, a Bíblia lá, ela não é bem-vinda, ela é destruída. Diocleciano, um imperador, nos primeiros séculos também, decretou uma perseguição contra todos os cristãos e a destruição de todas as Bíblias que fossem encontradas. Então, assim, a Bíblia, desde os primeiros séculos, ela tem sido um livro muito perseguido por imperadores, reis, e até hoje é. Porém, a Bíblia está aí. Qualquer outro livro, se sofresse uma perseguição mínima que fosse, ele sumiria. Ele deixaria de existir. A Bíblia não, a Bíblia permanece. Essa é uma característica que nos mostra que a Bíblia ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus, como o nosso irmão Marcos disse. Além disso, a Bíblia, ela também fala diversos assuntos, mas ela tem uma única mensagem. E essa é uma característica única da Bíblia. Se você pegar, por exemplo, 2 livros de autores diferentes, continentes diferentes, idiomas diferentes e de assuntos diferentes, certamente eles vão se contradizer. A Bíblia, pelo contrário, ela tem todas essas características. Ela foi escrita em 3 idiomas, em 3 continentes, levou 1.500 anos para ser escrita, cerca de 40 autores. Ela fala de diversos assuntos, como homossexualismo. A Bíblia também nos fala sobre obediência às autoridades. A Bíblia também nos fala sobre educação de filhos, fala sobre casamento, divórcio, adultério. A Bíblia fala sobre uma gama de assuntos, só que ela tem uma única mensagem, em momento nenhum se contradiz. A questão é, existe algum outro livro dessa forma? Não existe. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Por isso que nós a temos como nosso manual e regra de fé. Além disso, a Bíblia ela levou esse período todo para ser escrita e ela foi escrita em diversos materiais inicialmente. Um deles é o papiro, né, que é uma planta aquática, muito vista no Egito, onde o pessoal confeccionava o papel antigamente através dessa planta.
as coisas foram mudando, porque o papel ele é perecível, o papiro, com o tempo ele se decompunha, né? Ele ia apodrecendo, ia deixando de existir. Esse é um dos motivos pelos quais nós não temos os autógrafos hoje, né? Muitas pessoas se perguntam, por que não existem os originais lá, que os escritores iniciais escreveram? Uma das causas é essa, que o material usado inicialmente ele era um material perecível, então ele foi se desfazendo ao longo do tempo. Por isso que foi necessário ser feitas as cópias. Então, tudo que nós temos hoje são baseados em cópias. Os originais, eles não existem mais. E graças a Deus, né? Porque se existissem os originais do jeito que o pessoal é idólatra, né? O pessoal vai ficar idolatrando. Imagine por quanto não venderiam, né? Um pedacinho do texto original. Verdade. Então, assim, pessoal, são várias características que a Bíblia tem. Inicialmente, aliás, complementando o que eu já falei, eu queria dizer para você que julga a Bíblia como um livro fictício, julga a Bíblia como um livro não inspirado, palavras de homem, né? Eu queria que fosse apresentado algum outro livro semelhante à Bíblia, né? Com todas essas características. Um livro que não se contradiz, mesmo falando de diversos assuntos. Além do mais, os escritores, eles escreveram em estados emocionais diferentes. Em alguns momentos, eles escreviam em momentos de aflição. Em alguns momentos, eles escreviam em momentos de alegria. Estilos literários também são diversos. São profecias, são cânticos, né? Tem os evangélicos, livros históricos. Então, a Bíblia ela é um livro singular. Ela é literalmente a palavra de Deus. E se você ainda tem dúvida disso, acompanhe o nosso podcast, continue vendo os demais episódios que estão por vir e comprove que a Bíblia é a palavra de Deus e que o Bíblios Podcast tem muito para ensinar. Agora o Marcos vai falar para vocês mais um pouco sobre o tema, que é muito importante. É isso aí, amém. Então, como eu disse aí, sobre um dos pontos que ele tocou foi a preservação da Bíblia, né? Deus, por vários meios, preservou a palavra dele, guardou, a escondeu. Homens sofreram, morreram, perderam a vida por causa da palavra de Deus. E como ele disse, não há outro livro que se compare a isso. Uma coisa que nós aprendemos na teologia básica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, se você tem uma dificuldade, como já falou em algum texto que você procura, a melhor forma de você tentar compreender é buscando na palavra do Senhor. Por mais que ela foi escrita em 3 continentes, em 3 idiomas, elas se completam, uma completa a outra, não adianta. Isso é a palavra de Deus. E aqui eu quero falar também sobre a revelação da Bíblia, né? Que Deus deu ao homem. Deus revelou a Bíblia diretamente ao homem, né? E também ele falou, antes de chegar à Bíblia, formar o cânon, ele falou de várias formas, pela teofania, por profecias, por sonhos. Mas hoje nós acreditamos, e eu entendo assim, que ele fala através da sua palavra. Não existe novas revelações, não existe o que eu penso, o que eu acho, o que eu deixo de fazer. Não, é a palavra de Deus. O bom cristão, ele entende que a palavra de Deus é sua bússola. Como ele falou, que a Bíblia tem vários temas, de verdade, tem vários temas. E esses temas são todos em questão da nossa salvação, para nos ajudar a chegar à eterna, né? A vida eterna, aquela que Deus prometeu. Então Deus, através aí da sua revelação, ele revelou a sua Bíblia diretamente aos homens, veio profecias, sonhos, revelações, mas hoje nós entendemos que a palavra de Deus é a maior revelação que nós temos hoje. Quando nós lemos Hebreus, a Bíblia diz que antigamente Deus tinha falado de diversas formas, mas hoje ele fala através do seu Filho, Jesus Cristo. Então o seu Espírito age, ele nos deu, o cano está aqui, está pronto, está formado. E essa revelação, ela também vem acompanhada da sua inspiração. Deus apenas não revelou a sua palavra, mas também
ele a inspirou, vem por inspiração. Ou seja, a Bíblia é a nossa regra de fé e obediência a Deus. Tudo que Deus quer para nós está aqui, está contido aqui na Bíblia, nos seus versículos, nos seus capítulos, no seu cânon, de Gênesis a Apocalipse. Então Deus nos revelou, Deus nos inspirou. E eu quero deixar outro texto aqui para os irmãos, falando também sobre a palavra de Deus, que está em Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Deus nos revelou a sua palavra, Deus nos inspirou a sua palavra. E não é uma parte da Bíblia que é inspirada, não, é toda a palavra de Deus é inspirada. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Então aqui está a sua inspiração. Deus inspirou os seus autores a escreverem e deixar registrados que ela não contém, mas que ela é a palavra de Deus. E também tem a sua iluminação. Deus nos revelou, Deus nos inspirou e Deus iluminou a sua palavra. Como? Através do seu Espírito, nos dando o quê? Nos dando entendimento daquilo que está revelado. Então Deus nos revelou, Ele nos inspirou e agora também Ele nos ilumina na nossa mente. Existem textos difíceis de compreender? Existe. Muitos textos difíceis. Então o que nós devemos fazer? O básico. Eu acabei de citar que toda boa teologia ela ensina. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então se você tem uma dificuldade em algum texto que está escrito na Bíblia, procure outros capítulos, outros livros que contêm aquela passagem que te dê um melhor entendimento para você compreender aquela passagem. Não é verdade? E uma coisa também que eu quero deixar aqui para os irmãos, e também acho que o Ailton vai concordar, é que nós devemos também conhecer um pouco das línguas originais. Isso ajuda bastante na questão da tradução, né? Para nós conseguirmos ter a melhor compreensão da Bíblia. Então Deus, assim, através do seu Espírito, Ele nos ilumina nossa mente, nosso conhecimento. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós conseguimos compreender alguns textos. Existem textos muito mais fáceis de ser compreendido, mas existe textos na Bíblia que são um pouco mais de dificuldade. Mas mesmo assim, Deus, o seu Espírito, ele nos ensina. Isso daqui é a palavra de Deus. Ele nos molda, ele nos leva através da Bíblia, ele nos inspira, ele nos revela. Então era isso que eu queria deixar para os irmãos. E volto com o Hélio para ele dar continuidade nesse tema bibliologia. Produção, qual que é a pergunta de hoje? Eu começo com as perguntas, eu me empolgo, hein? Não, aí não, o Hélio continua, tem mais o que falar. Eu falei Eu pensei em falar sobre como que eu devo... Por que eu devo acreditar que a Bíblia é confiável, né? Sim, essa é uma das perguntas, é importante falar. Por que o Espírito Santo obedecendo a Bíblia? Além de a gente considerar como palavra de Deus, né, inspirada, tem algumas características da Bíblia que a gente pode ter também como características que transmitem confiança, né? Por exemplo, quem foi que escreveu, né, inicialmente? Quem foi que compilou lá? Os escribas. Quem eram os escribas? Judeus. Pessoas terrivelmente tementes a Deus. Então, assim, eles copiavam com mínimos detalhes para não haver nenhum tipo de erro. Tanto é que o escriba, de tanto ele copiar, ele tinha na cabeça a escritura inteira. Mas ele era proibido de escrever sem que não tivesse outro escriba escutando o que ele estava falando, né? Para ver se não ia ter falcatrua, né? Para ver se ele não errava, né? Porque se ele errasse, o outro corrigia. E eles contavam letras e palavras de tudo que eles escreviam. Se tivesse uma letrinha faltando lá a menos, já tirava fora. Ficou errado de novo.
Então, você pensa, um povo como esse aí não vai escrever errado, né? Não vai. Pelo menos. E tem, é lógico que tem a preservação de Deus, né? Deus, não, todo momento estava ali, né? As perseguições mesmo não eram muito, né? Tanto que Paulo, na primeira carta de Coríntios, foi 2, né? Perdida. É. Dá pra fazer 2 blocos, né? Não, acho que agora eu vou dar para me falar sobre isso, né? Sobre essa característica aí da. Da compilação. É? E aí já temos as perguntas. Sim, pode ser. Mas você já tem as perguntas aí? Eu vou extrair do vídeo. Tô jogando Tá. Meu Deus, estamos pegos, hein? Qual que era mesmo? Se a Bíblia é confiável. Uhum. Tinha. Por que Deus enviou a Bíblia? Por que a Bíblia foi escrita? Por que ela foi escrita? É, qual a necessidade? Né? Nossa, é Ah, por que ela foi escrita? Por quê, Marcos? Sabe? Não, se eu sei, o que eu sei, eu não sei se é certo. Né? Mas pra deixar algo, tipo assim, mais confiável, eu acredito. Tipo assim, pra não ser jogado ao ar, sabe? Tipo, Deus falou isso. Mas Uhum. como provar que Deus falou isso mesmo? É. Aqui, ó, tem uma prova. Entendeu? Então, tipo assim, ou ele fala alguma coisa pra mim, aí ele fala, não, ele falou isso pra mim. Aí ele falou, não, mentira, não, falou assim, ó, tá o vídeo gravado aqui, ó. Olha aí o que ele falou pra mim. Então é mais ou menos, eu entendo dessa forma, né? Mas aí, como é que é? É, na verdade, né, o termo não seria nem porque foi escrita, né? Ela foi escrita como É, revelação de Deus, É. a revelação de Deus para nós. Mas por que foi, por que houve essa junção, né? Por que a igreja decidiu fazer uma reunião para reunir os livros que eram sagrados, ou inspirados, e os que não eram? Por causa das heresias, e por causa dos falsos, as pessoas estavam criando o cânon, a revelia. Já ouviu falar de Marção, né? Marcião, que ele criou um cânon todo bagunçado lá e tava falando que aquele era o cânon verdadeiro. E aí começou, apareceu um monte de cânon e ninguém sabia qual que era o verdadeiro. Aí a igreja pegou, a gente tem que se reunir e tem que fazer o cânon correto para acabar com esse negócio. Aí se reuniram e fizeram o cânon. Então foi por causa disso, né, que essa foi a necessidade de fazer, criar, né, esse cânon que a gente tem hoje. Não, calma aí. Deixa eu tentar entender agora. Ele foi escrito porque havia várias heresias. E por conta disso, se reuniram com os... É como se fosse um concílio, né? Concílio, é. Um concílio se reuniu, chamou os mais, vamos dizer assim, Mas experts aí no... eu tenho duas partes. Ah, Porque essa primeira que vocês estão falando foi por conta das heresias que teve. uhum. Mas também tem a outra. Foi porque Deus pediu para que fosse escrita. Então, foi quando eu falei. É, então, Tipo foi- assim, é porque, tipo assim, se fosse uma coisa, tipo assim, Deus fala, um exemplo. Como é que você vai provar Não, que Deus não, falou? você não entendeu. Não, então ele escreveu pra deixar registrado a sua revelação, entendeu? Então, tipo assim, é que nem você fala, que nem eu falei, que nem eu falei. Vocês entenderam agora. Não, sim, mas é que nem eu tô falando com ele. Tipo assim, o Ed falou uma coisa pra mim, como é que eu vou provar que aquilo que ele falou é algo, tipo assim, algo verídico, Sim, mas mas... teve um objetivo. Sim, a sua revelação. Ele falou assim, ó, eu vou revelar e vou deixar pro... E vai ser, tipo assim, uma coisa que vai passar de gerações em gerações e aquilo ali tá escrito que é verdadeiro. Tipo assim, eu vou provar. Isso aqui é a palavra de Deus e eu vou deixar escrito, tipo assim, pra não... Que nem eu Como falou, se Deus falasse assim também. Essa aqui vai ser a instrução do meu povo. é como se fosse uma instrução. Então, tipo assim, que nem quando ele falou heresias. Como é que fala? A maior fábrica de heresias é a Bíblia. Tipo assim, supostando, porque os caras veem na Bíblia, o que eles fazem? Lê, e depois fazem o quê? Heresia. a causa principal é a má interpretação da Bíblia, então, né? Que gera então- a heresia. Então, tipo, a pessoa ali, que nem eu interpreta de um jeito, o Edson interpreta de outro, aí vem outra pessoa e interpreta. Não, mas calma aí. Aí que nem um ele pensa uma coisa, eu penso outra, você pensa outra, a gente pensa outra, tá, mas calma aí. Tem uma base verdadeira, não tem? Qual que é? A Bíblia, então vamos pra lá. Tá escrito lá, vamos analisar o que ele tá falando, o que eu tô falando, o que você, o que a gente tá falando. Então, eu acredito que seja assim, tipo assim, ele deixou para instrução do seu povo, né? E combater também, que nós falou, as heresias que... E mesmo assim, hoje nós sofremos. Porque
O que tem de heresias, elas heresia- nunca vão parar de. o que tem de de existir, heresia né? por aí, né, é complicado. É Baseado na porque assim, Bíblia. a pergunta, na verdade, ela teria que ser feita de duas formas diferentes, né? Porque os assuntos são diferentes. Foi igual eu falei, se você me perguntar por que que a Bíblia foi escrita, a resposta é simples. Deus escreveu porque ele queria se revelar para o seu Uhum. povo e revelar Cristo para o seu povo, que é o meio de salvação, né? Foi por isso que ela foi escrita. Agora, se você me perguntar por que que a Bíblia foi, por que que a Bíblia foi junto, Uhum. os livros foram colocados juntos, como a gente conhece hoje, por que que juntaram a Bíblia? Por causa disso. Porque nos primeiros séculos tinham pessoas criando cânons à revelia. Tipo, vinha uma pessoa e falava, ó, essa aqui é a verdadeira lista dos livros inspirados. Aí daqui a pouco aparecia outra, com outros livros a mais ou a menos e falava a mesma coisa. Não, é essa daqui. Tava aparecendo vários. Aí a igreja se reuniu e falou, não, a gente precisa acabar com isso aí e definir qual que é o correto. Aí nessa reunião eles definiram, na verdade definiram um, depois definiram um outro, foram acrescentando mais livros que foram aparecendo ao longo do tempo e finalizou isso aqui. Então assim, por que que a Bíblia foi escrita? Porque Deus queria se revelar para o povo. Por que que juntaram? Por causa das heresias. Porque eu acho que a primeira pergunta, acho que maior das pessoas seriam essa. A qual? Porque, A Bíblia foi escrita? é, Ah, pode ser. A gente começa a conversar. Uhum. Você lembra de cor quantas reuniões tiveram na definição dos livros verdadeiros? 2. E quais matérias? Até agora eu lembro. Você lembra? Não, eu lembro que foi 2 reuniões. Que teve a do primeiro, que foi a do Primeiro Testamento, né? De Gênesis a Malaquias. Depois teve uma segunda que foi do Novo Testamento. Dúvida aqui, né? Foi mais ou menos no final do terceiro século. O termo Bíblia, né, que o Marcos falou. Nessa época já era a Igreja Católica, né? Uhum. E não se tinham mais os originais, já eram só cópias. Já era só Depois de cópias. 300 anos. As cópias se perderam, né? É. As originais se perderam. É porque foram escritos no papiro, né? E o papiro, se eu não me engano, ele depende muito do ambiente para ele poder se preservar. Uhum. Tipo, ele era uma planta egípcia, né? E no Egito é muito sol, é um ambiente muito seco. Então lá ele durava mais tempo. Só que aí existiam os papiros fora do Egito também, né? E aí eles ficavam mais sensíveis, não se deteriorando. Então foi ficando, foi ficando. E graças a Deus, porque se tivesse hoje os escritos aí originais, ia ser terrível. Então eu acho que o próprio Deus, né? Não deixou que permanecesse. Aqui, ó, os livros. O Antigo Testamento foi fechada, né, com Esdras, era o nome do cara, até 90 depois de Cristo, no primeiro concílio de Jâmina, fechado o cânon de 39 livros do Antigo Testamento. O processo iniciou no judaísmo em 500 a.C. Aí depois foi o segundo concílio, que também em Jâmina também, em 118 depois de Cristo. Aí tem surgiu, tal, seguiu aqui, a era cristã, tal. Fechou o cano com 27 livros do Novo Testamento, formando assim 66 livros. Então aqui tá mostrando só 2, né? Só 2. Então teve uma data aí que eles tiveram o processo de como os livros passavam, né? Que eram verdadeiros. E aí definiram esse completo. Aí definiram depois o completo. Como que é que você falava? Quais eram as regras para definir se o livro era verdadeiro ou não, ou né? se podia entrar? Então. Quer falar, mano? Não, essa aí pode ser. Essa aí que pode. Então, falando sobre as regras, né? Que os livros passaram, eu lembro de algumas. A principal era, se tratando do Velho Testamento, né? Era se o escrito era escrito de um profeta. Se ele fosse um profeta, né, que transmite a palavra de Deus, já era uma forte característica de que era um livro inspirado. No Novo Testamento, a mesma regra. Tinha que ser um apóstolo. Se tivesse lá a autoria apostólica, já era uma grande evidência de que era um livro inspirado. Além disso, né, era comparado com os outros textos que já haviam, para ver se não se contradiziam, se harmonizassem também, era um teste que passava. Além do mais, por exemplo, se você pegar um texto da igreja de Corinto, por exemplo, um exemplo, né, por exemplo,
e ele fizer menção a um outro escrito, por exemplo, de um outro, para uma outra igreja, uma outra epístola, também já é uma confirmação de que é um livro inspirado. Então, teve essas. Teve uma também pro Velho Testamento, né? É que se, por exemplo, Isaías, né? Ele era tido como um profeta. Essa era uma evidência. Mas esse profeta, ele apresentava sinais de Deus, né? Ele Maravilha, operava né? milagres e maravilhas. Se ele tivesse essa característica, esse dom, né? Essa Uhum. capacidade, também era uma evidência. Então aí o livro também já era considerado. Acho que um exemplo bem dessa daí é na questão de Elias, né? Porque quando Elias chega para Acabe, o que ele fala? Não haverá chuva. Aí você só fala, ele falou por si só, não. Quando você lê o livro de Deuteronômio, Deus já tinha falado dessa profecia lá atrás. Uhum. Se o povo não cumprir a minha palavra, eu não vou fazer descer chuva no céu. Elias só pega aquilo e ele repete, ele transmite para Acabe. Vocês estão pecando, vocês estão errando, Deus vai fazer isso. E acaba acontecendo. Ou seja, não era Elias somente falando, mas Elias era baseado lá na palavra que Deus já tinha falado lá atrás em Deuteronômio. Exatamente. Então já dá para confirmar que não, é verdade o que ele tá falando. A pessoa era vista como uma pessoa que andava com Deus, né? Os sinais de Deus aconteciam através daquela pessoa. Então, era tido como um livro inspirado também. Então, foram vários testes. Esses são alguns, né? Existem mais. E aí, passou pelo cânon, né? O cânon, o termo, ele significa vara de medir. Ou cana, né? Que era um vegetal lá. Não era um vegetal, é como se fosse uma espécie de cana mesmo. Que dá essa ideia de algo que é medido, né, para ver se ele encaixa, para ver se ele entra. Os livros, eles passaram por esse processo. Por isso que o termo usado é cânon, né? Eles foram medidos, né? Eles foram analisados para ver se passaram esse processo. Então, basicamente são essas as características, né, os testes, né, que os livros sofreram. E também tem a questão também do testemunho ocular, né? Aqueles que viram Jesus ressuscitar, que andaram com ele. No caso de Pedro, João, Tiago. Então eles o apostolado, não. Apostolado. Então também tem essa questão. Eles não só viram Jesus, mas andaram, ouviram ele. E aí escreveram, né? Vocês vão falando e vai me vir tanta dúvida na cabeça. Se tivesse ideia. Já vai mandando aí. Aproveita. Curiosidade, assim, que fica bem, sabe? Tem a questão de não contradição também, né? E um livro não podia se contradizer com o outro. Isso, né? exatamente. Não podia se contradizer. E a igreja, né, as pessoas que se reuniram lá, eles tinham uma regra. Se tivesse dúvida, por exemplo, se eles olhassem para um livro e tivesse ao menos uma dúvida de que ele tinha contradição com algum outro livro, eles já removiam. Tipo assim, a regra era essa, na dúvida, elimina. Então, assim, foram testes bem cuidadosos. As pessoas que estão por trás, né, a igreja, né, que formulou o cânon, eles eram pessoas tementes a Deus, tomaram muito cuidado para que a palavra de Deus não fosse tida de qualquer maneira. E pegando um gancho aqui, dá para a gente falar da questão das compilações, né, que os escribas faziam. Eles eram pessoas muito tementes a Deus, né, e eles usavam de diversas técnicas e regras, até obrigações, para poder preservar o texto o mais próximo possível do original. E algumas dessas características era que o escriba, ele tinha toda a escritura memorizada na cabeça. Tanto é que antigamente, né, tanto os papiros como os pergaminhos, que eram feitos com as peles de animais, eles eram em rolos, né? Por exemplo, se você pegar a Bíblia hoje, da forma que ela está aqui, que foi formulada muito tempo depois, ela é composta por capítulos e versículos. Então, se eu disser para você a passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 1, você vai abrir aqui e você vai encontrar. Mas aí, como é que faz quando é um rolo e não tem marcação, não tem capítulo, não tem versículo? Como é que acha, né? Um escriba, ele tinha essa capacidade, né? Isaías, por exemplo, que é um dos maiores livros que contém. Imagina uma pessoa chegar para um escriba e ele tá lá com o pergaminho lá e pedisse, abre a Bíblia aí em Isaías, na palavra tal, e ele citava ali o texto. O escriba, ele tinha uma capacidade absurda, ele pegava o
o pergaminho, ele sabia quanto abrir para um lado e quanto abrir para o outro. E ele abria exatamente onde a pessoa estava solicitando ali. Isso sem versículos, sem capítulos, sem nada. Então, assim, eram pessoas muito cuidadosas. Além disso, quando eles estavam lá compilando, ou copiando o texto sagrado, tinha essa questão, né, de que, mesmo ele tendo tudo na cabeça ali, e todo mundo sabendo que ele era uma pessoa apta para escrever, ele era impedido de escrever sozinho. Tinha que ter sempre um outro escriba acompanhando. Enquanto ele escrevia lá, e ele ia ditando, ele não só escrevia, ele escrevia e falava o que ele estava escrevendo. E o outro ficava ouvindo. Se ele proferisse uma palavra errada ou um termo errado, o outro escriba imediatamente já pedia para parar. Além disso, eles contavam letras, palavras que eles escreviam, e se ficasse faltando uma palavra ou uma letra, aquela escrita inteirinha já era removida, já era tida como algo de não confiável. E tem uma característica muito importante também. É aqui que a gente vê o zelo desse povo. Quando os escribas eles estavam compilando ali a palavra de Deus, toda vez que chegava no termo ou no nome de Deus, ele parava, se levantava, trocava suas vestes, trocava todo o material que ele estava usando, só para escrever o nome de Deus. E aí depois ele levantava, colocava a roupa de novo, pegava o material e continuava escrevendo. Então isso mostra o zelo que essas pessoas tinham pela palavra de Deus e o temor a Deus. E essa é uma característica que deve ser levada em conta, porque ela demonstra que a palavra de Deus ela é muito confiável. As pessoas tiveram todos os cuidados devidos para poder fazer um texto mais fiel possível. Além disso, nós sabemos que Deus preservou a sua palavra, e Deus estava ali mantendo aquelas pessoas e capacitando aquelas pessoas para que não houvesse nenhum tipo de erro. Então, assim, a Bíblia ela é confiável. O que a gente precisa saber é que Deus salva pecador por meio de Cristo. E como Deus faz isso, está escrito aqui. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, essa é a revelação de Deus. Essa é a boa nova do Evangelho. É Deus salvando pecadores por meio de Cristo. Boa. 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 É verdade. E é tanto que quando você vai olhar a história, parece que o nome de Deus some, né? E ó, Não é mencionado mais. o temor, né? Eles não mencionam mais o nome de Deus assim, do jeito que a gente fala. Né? Tipo, então se perde, aí tem a questão do... Meu nome agora? Que contém o nome de Deus? Que tem as 4 letras? Tetagrama. O tetagrama. Então aí, isso é bem interessante também, que depois de muito tempo, aí vem, que nem quando a palavra já muda no grego, já não é mais Deus, é Senhor, né? Kyrios, se esteja enganado, no grego. Acho que é Senhor, né? Que significa. Então, E Deus é Theos, né? Theos. Então é bem interessante essa parte aí. E a Bíblia, meus queridos, ela é verídica nas suas afirmações, ela é uma fonte infalível. Ela não tem contradições, ela é completa. Basta você conhecer um pouco, comparar textos. O Elton acabou de falar, eu também já falei. Comparar texto um com o outro. E, acima de tudo, ter temor, né? Pela palavra de Deus. Ler este livro como a palavra de Deus. Obedecer este livro como a palavra de Deus. E é isso que Deus quer de nós, né? Como uns bons cristãos, a gente devemos ter um mínimo, né? De temor, de respeito por essa palavra. Ser assim que a gente crê, né? E também pregar a palavra de Deus, né? Porque hoje muita gente não... Acho que tem esquecido da palavra do Senhor e colocado suas próprias opiniões acima da palavra de Deus. E nós temos... Inclusive tem até um texto que eu quero achar aqui que fala sobre essa questão, que a palavra de Deus está acima. Deixa eu encontrar aqui. Eu não sei, na minha tradução pode ser que está diferente, eu quero ver na tradução do Wellington. Deixa eu ver se eu acho que está no Salmos.
ver se eu vou lembrar onde que é. Então, resumidamente, a palavra de Deus foi escrita da seguinte forma. O Espírito Santo inspirou o homem para escrever Sim. a palavra revelada, né? Depois disso, essas cartas, esses livros foram encontrados pela igreja, Uhum. dados pela igreja, transcritos pelos escribas, Copiados. copiados com todo esse processo infalível, vamos dizer, né, que os escribas faziam, para que tivéssemos as cópias. Exatamente. E aí, depois das cópias, não vou falar agora, porque é minha dúvida. Não, pode falar aí, eu quero achar o versículo aqui, que eu não achei ainda. É interessante também sobre isso é a questão do número de cópias, né? Porque é uma das regras também. Quanto mais um livro é copiado, mais ele é preservado, né? Verdade. Então, assim, a Bíblia ela é o livro mais copiado que existe no mundo e mais traduzido. É interessante, até pro cético, né? A pessoa que não crê na Bíblia, levar em conta, né? Esse tipo de característica que a Bíblia tem. Porque a Bíblia é um dos livros mais copiados, e isso logo remete à ideia de preservação. Além de tudo, foi o livro e é o livro mais perseguido, porém é engraçado, né? Aliás, engraçado não, é curioso que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, é o livro mais traduzido no mundo e é o livro mais lido no mundo. Então, assim, como que pode, né, um livro, se ele é só um livro, ter essas características, né? Então, assim, é importante a gente saber disso. E isso leva a uma pessoa que diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, até coloca em dúvida nessa questão, poderia levar em consideração essas características, né, e ver se realmente é assim, né, mano? Podia conferir, né? Dar uma conferida antes de falar qualquer História, né? Ver, conhecer, não apenas jogar palavras ao ar, porque eles falam assim, a Bíblia tem contradição. Então, que eles mostrem qual é a contradição que ela tem, né? Nos refutem quem crê, os estudiosos aí de manuscrito, porque tem que... A gente aqui, irmão, a gente tá tentando dar uma palhinha do que a gente entende. Mas existe pessoas aí que estudam manuscrito, ó, original, e dá aula sobre isso, né? Então, assim, essas pessoas não... E eu quero ler aqui, ó, sobre o que diz a respeito à palavra do Senhor, né? Salmo 138, verso de número 8. Verso de número 2, perdão. Eu vou ler aqui eu quero ler em duas traduções aqui. Ó, voltando para o teu santo templo, eu me prostrei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então, Deus fez isso através da sua palavra. A palavra de Deus está acima de tudo. E assim como o seu nome também está acima de tudo. Ele deixa registrado aqui, ó, no Salmo 138, verso de número 2. Ele engrandeceu acima de tudo o seu nome e a sua palavra. A palavra de Deus está acima de tudo. De todos. Não existe outro livro como esse. Como a gente já falou, é um livro que já foi traduzido por mais de 1.500 idiomas, se eu não esteja enganado. Então, tem diversas traduções, diversos idiomas. Deus quis que chegasse até nós de forma clara, de forma explícita, e glória a Deus por isso. Nós estamos aqui para falar um pouco disso, né? Espero que vocês que estão acompanhando também curtam, gostem desse tema, que estudem mais a Bíblia. Não fiquem só em questão de revelação. Não existe para nós não cremos que existe novas revelações. Existe a palavra de Deus completa, inspirada, revelada. E ela é infalível, ela é suprema. Ela não tem... A palavra de Deus não dá um tiro no escuro. Se assim vocês podem entender. Ela é o nosso guia, a nossa bússola, né? Então Deus deixou isso registrado para nós.
e que nós possamos adquirir mais conhecimento dela, aplicar em nossa vida, né? E é assim que Deus quer de nós, usando a sua palavra. É interessante também falar sobre a questão da inspiração, né? Ah, Porque talvez as pessoas, ao descobrirem, né, entenderem que a palavra de Deus foi escrita por homens, falar, mas foi escrita por homens, os homens cometem erros, tal, como que na Bíblia não tem erros, se foi escrita por homens, os homens são falhos? Aí entra a questão da inspiração, né? A inspiração nada mais é do que Deus preservando ali a escritura, né, para que não houvesse nenhum tipo de erro, para que nada saísse fora do que ele desejava. E tem uma comparação que eu acho que foi João Calvino que fez, que é muito interessante sobre a inspiração. Ele usa o exemplo dos vitrais. Na época, né, as igrejas, aquelas igrejas bem grandes, aqueles templos enormes, e tinha os vitrais lá com seus desenhos, né, como a gente vê na igreja católica. E aí, às vezes no final de tarde, assim, o sol batia e ele passava pelos vitrais, né, e ele pegava aquela imagem, exatamente como está nos vitrais, e ela reproduzia. João Calvino ele disse que a inspiração de Deus era dessa forma, né? O Espírito Santo ele vinha, passava pelo homem e transmitia exatamente o que Deus queria falar. Então a inspiração ela é muito importante também porque é uma das formas em que Deus preservou a palavra, né? Da forma correta como deveria ser escrita. De fato. nessa questão que você está falando, também é bom assim, a gente está falando da inspiração, né? E as pessoas que pregam, tipo assim, que mal interpretam a Bíblia, como fica, né? Porque é uma questão bem interessante, porque se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, eu tenho que praticamente ter o mesmo entendimento que você tem. Sim, exatamente. Só que quando você vai para o Evangelho dos dias atuais, parece que muda um pouco, né? Uhum. Cada um tem a sua própria interpretação, cada um interpreta da sua forma, do jeito que quer, na hora que quer. Mas se é o Espírito Santo que não dá essa inspiração, como a gente, né? Então acho que é uma questão bem, nos dias atuais, bem polêmica, assim. Porque se a pessoa tem um Espírito, nós também temos, então ela deve ter a mesma interpretação que... É que, né, se é o mesmo Deus, é a mesma palavra, por que que várias interpretações, né? Aí entra aquela questão, né? Uma interpretação. Aquele ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? É verdade. Não é porque a pessoa está usando a palavra, ela está ali num púlpito, que a intenção dela é boa, às vezes, né? A própria palavra fala disso, né? Os falsos surgirão, os falsos profetas, os enganadores. Fala de mercadores da palavra de Deus. Então, infelizmente, é o que a gente vivencia muito hoje, né? E é a profecia, tem que ser assim. Paulo diz, né? É necessário que haja heresias para que os verdadeiros se manifestem. Então, assim, as heresias, elas surgem dessa forma mesmo. Pessoas com má intenção, não é o mesmo espírito. É a mesma palavra, mas não é o mesmo espírito ali conduzindo, né? E é por causa disso. Infelizmente, muitos têm, por não estudar a escritura, por não estudar a história. É como eu falei uma vez, conversando com uma pessoa, né? É muito importante a gente entender a história, principalmente no que diz respeito à história cristã. Porque lá atrás, muitos erros já foram corrigidos. Eles já são vistos como erro. Quando você não conhece a história, você comete os mesmos erros. Aquilo que já foi refutado, já tem resposta, a gente acaba caindo. Por quê? Volta a Por falta praticar de tudo de estudo, novo. falta de busca de conhecer. Então é muito importante a gente buscar o conhecimento da palavra para que a gente não seja enganado, né? Porque tem pessoas aí fora que tem essa artimanha e tem esse interesse, né? De enganar os outros, de enganar as massas, né? Para benefício próprio. Aí a gente pode entrar na questão dos apóstolos hoje. Não existe apóstolo hoje. Mas a gente vê um monte aí. Se dizendo apóstolo, fazendo milagres, né? E de onde está saindo isso? De fato. E por que as pessoas acreditam? Lembrando que para ser um apóstolo tinha que andar com Jesus, tinha que ter feito o que Jesus assim, praticamente fez, andou, viu,
né? Exatamente. Hoje em dia, não é possível que Ah. Jesus vai aparecer a única pessoa hoje, né? Porque para todo mundo hoje andou com Jesus, né, pessoa física, viu Jesus como o apóstolo Paulo, não, eu tive uma visão. Sempre começa assim, né? Tive uma visão, hoje que tem. Nas igrejas é a mesma coisa. É assim que surge as seitas, né? É. Ah, Eu tive uma visão. Aí Deus falou isso pra mim, vou abrir uma igreja. Daqui a pouco, não, eu tive uma visão. Vou abrir uma igreja pra mim. Aí começa, né? Muitas igrejas e é complicado. Então, tome cuidado, vocês aí que estão congregando. Se você vê coisas desse tipo, ó, goste dessa igreja. E é interessante, teve um teólogo que falou, apóstolo bom é apóstolo morto. Foi Augusto Nicodemo. É. Ele falou isso no livro. Soa meio ruim, mas é verdade, né? É, Porque os apóstolos verdadeiros, eles já morreram, não existe mais, de fato. né? São pessoas, são testemunhas oculares de Cristo, não existe mais. Então, todo apóstolo todo homem que se diz apóstolo hoje, de cara, se ele se diz um apóstolo, você já pode rejeitar tudo que vem depois, porque já começa de uma base completamente errada e antibíblica. Vai surgir várias heresias. Muitas heresias. Eu tinha uma. Lá na parte do primeiro século. Né? Nessa época, nesse tempo onde os escribas estavam copiando os livros originais, quem tinha acesso à palavra de Deus? Era só a igreja, né? Houve um tempo que era só a igreja católica que tinha. Na verdade, era só os magistrados, né? É. Os considerados pobres não tinham acesso. Eles ouviam aquilo que os. Acho que até hoje é assim na Igreja Católica, né? É, Realmente teve. Na história, isso é chamado de cativeiro das Escrituras, né? Onde a Igreja Católica ela detinha toda a autoridade, né? Ninguém podia ler as Escrituras, piorou interpretar, as pessoas não tinham acesso. Era só os papas, né? os sacerdotes, lá, os é, bispos. E muitas pessoas morriam por causa disso, porque elas não queriam se submeter a isso, né? E davam o seu jeito ali de ter acesso às escrituras. E eram mortas por causa disso. Crianças, famílias inteiras eram mortas por causa disso. Eles viam como algo muito abominável, né? E Lutero disse uma vez que um camponês com a Bíblia na mão, ele sabe muito mais do que um papa. O que ele está querendo transmitir ali é que a gente precisa ter acesso às escrituras, né? A gente precisa das escrituras. E não só tê-la, mas também estudá-la, e procurar se aprofundar, né? Procurar entender. E é importante isso, porque isso nos mostra o quanto as pessoas lutaram para a gente ter a Bíblia hoje. E às vezes a gente não dá valor, né? A gente não lê, a nossa Bíblia fica lá empoeirada e a gente não pega. Então, assim, pessoas morreram, foi muita luta para a gente poder ter acesso às escrituras hoje, né? Então, a gente devia levar em consideração isso, né? Além do temor e o amor a Deus que a gente tem, e fazer valer, né? Todo o sacrifício que essas pessoas tiveram, tanto de sangue que foi derramado, para a gente poder ter a Bíblia. Basta ler a história da igreja, né? Aí vocês vão conhecer o que foi que o povo sofreu, o que o povo passou, as mortes que tinham, para a Bíblia chegar onde chegou, né? E nós podemos aqui falando abertamente, graças a Deus, com essa oportunidade, né? E acredito que é isso que nós falamos, né? Então, no começo da história, claro que também não tinha como, naquela época não tinha tecnologia para poder a Bíblia ser distribuída, vamos dizer, né? Uhum. Mas então, no começo, fizeram as cópias da palavra dos originais. E por quanto tempo, mais ou menos, será que a Bíblia ficou assim? Só na posse da igreja, dos líderes. E isso aconteceu no começo da história ou foi meio que depois? Foi algo que entrou junto com os erros? Esse ponto foi mais na era cristã, né? Na Igreja Católica, nos primeiros séculos. Depois de Constantino, né? Que foi o imperador que deu liberdade de culto. E nasceu a Igreja Católica, né? A partir daí. E foi a partir daí, acho que foi, eu não lembro exatamente quando foi, qual século que foi. Mas foi a partir daí. Agora, se você estiver falando antes da era da igreja, Velho Testamento, ali mais para trás, a Bíblia ela era lida
nas reuniões lá nas sinagogas, né? Então as pessoas ouviam. Também não tinham acesso, mas elas ouviam. E os judeus, eles eram tementes, né? Eles interpretavam. Diferente da era da igreja. A igreja, ela surgiu, né, inicialmente, com Constantino, mas conforme o tempo foi passando, ela começou a tomar um rumo completamente diferente, né? A igreja junto do Estado. Foi da onde saíram as perseguições, né? A igreja, ela tomou um rumo que as pessoas cometiam pecados até mesmo dentro da igreja. Tomou um rumo completamente diferente do que era para ser, né? Da igreja primitiva, ali na época de Cristo. E aí essa autoridade que a igreja foi tendo, essa opressão que ela foi gerando, né, sobre essas pessoas que discordavam de alguma coisa, tudo isso levou à reforma, né? E a reforma inicialmente não era destruir a igreja ou criar outra igreja, era reformar o que estava errado, né? Era fazer uma reforma dentro, mas infelizmente não foi possível, né? Aí teve, Não aceitaram, teve que romper, né? aí teve que romper e gerou o que a gente E viu. também na questão dessa também, no tempo de Jesus, né? Os fariseus faziam muito isso. É, Eles impediam o povo de ter acesso à É. palavra de Deus, né? Os fariseus, eles tinham, né? Eles estudavam as leis, interpretavam as leis e passavam para o povo, né? O povo tinha que Então, crer por da isso que forma Jesus que eles condena criam. eles. Condena eles por essa prática. E é aquilo, né? A hipocrisia, né? Então, Eles atavam fardos dos outros, mas eles mesmos não faziam, né? de fato, eles não cumpriam. Tipo assim, a escritura, e existe isso hoje, né? A pessoa lê a escritura, interpreta e aplica no outro, mas não si aplica mesmo, nele mesmo. É isso mesmo. Então já acontecia no tempo de Cristo essas coisas e pelo jeito tá voltando tudo de novo, né? Essas igrejas aí que só o pastor fala, né? O povo não tem voz. E é triste porque Jesus foi claro, né? Quando ele disse que a verdade liberta, né? As escrituras libertam. Como é que você vai ser liberto se você não tem acesso às escrituras, né? Não dá pra... E isso é importante também, a questão dos idiomas, né? Porque quando você conhece os idiomas, você tem um acesso mais aprofundado, né, às escrituras. Então você consegue fazer uma análise mais apurada daquilo que é pregado. Por exemplo, a pessoa está pregando ali e tal, e aí você tendo o conhecimento dos originais, você tendo o conhecimento da Bíblia, você consegue fazer, né, um diagnóstico para saber se aquilo realmente procede. Como os bereanos, né? Atos 17, né? Fazer com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, hein? Exatamente. Imagine nós, então. De fato, o crivo era pesado, filho. Tem que passar ali na fio da agulha. Mais dúvida? Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. E nós falamos hoje sobre um assunto da teologia, que é a bibliologia. Falamos um pouco das escrituras, todo o seu processo que foi levado até chegar onde nós conhecemos hoje, né, que é essa Bíblia aqui. Mas, além disso, existem outros pontos, outros assuntos que a gente poderia tratar. Mas, como considerações finais a essa questão, eu queria levá-los a refletir sobre o valor que a Bíblia Sagrada ela tem para nós hoje, né? Durante a história da igreja foram muitos sofrimentos, muitas vidas foram perdidas, muito sangue foi derramado, né, com as perseguições. Pessoas lutaram para que a gente tivesse acesso direto à Bíblia Sagrada, né, porque houve tempos em que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, né, e ficava dependente de que outras pessoas interpretassem a Bíblia para elas, né, e aplicassem. Então, assim, a Bíblia ela é de muito valor e nós devemos nunca nos esquecer do que foi feito por nós lá atrás. Porque se nós temos acesso a essa Bíblia hoje, foi porque alguém entregou a sua própria vida lá no passado. Então, eu queria chamar todos nós a refletirmos sobre isso e termos mais zelo e mais apego às Escrituras Sagradas. Além disso, como considerações finais, eu queria convidar você, que ainda não conhece as Escrituras Sagradas,
a estar fazendo uma leitura, fazendo um estudo sobre a história da Bíblia, né? Essas características que nós mencionamos hoje, para você poder comprovar que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é um livro singular, não existe nenhum outro livro como a Bíblia. E além de tudo, é a revelação de Deus, é a forma com que Deus salva pecadores através de Cristo. E também para que você possa comprovar que a Bíblia, a leitura da Bíblia, né, o exercício da fé em Cristo pode mudar completamente a vida do ser humano. Então, eu convido você que ainda não teve essa experiência para que você faça o teste, experimente e comprove tudo aquilo que foi dito por nós hoje. Agora eu vou passar para o nosso irmão Marcos, está encerrando aí o nosso episódio de hoje. E é isso, pessoal. Bom, amém. Então, por hoje é só, né? Graças a Deus. Conseguimos aqui colocar a questão que foi levantada aí nos dias de hoje, sobre bibliologia. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês continuem nos acompanhando, nos ajude, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí. Também nos dê sugestões, né, sobre o próximo tema, faça a sua pergunta. E no próximo programa a gente irá respondê-las assim for possível, né? E que Deus nos abençoe, abençoe você, a sua família. E que Deus nos ajude a continuarmos. Então até o próximo programa e fiquem todos com Deus. Amém. Fechou.